Vamos lá. Eu devo falar sobre espiritualidade da maneira que eu penso no canal? Sim. Então vou puxar. Gente. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, vai depender do horário em que vocês estão assistindo esse vídeo. Enfim, e hoje é mais uma etapa de mais um vídeo que eu espero que venha ajudar muitas outras pessoas, que venha esclarecer muitas pessoas com relação ao espiritual. E eu acabei aqui de ter uma confirmação. Eu pergunto sempre para minha guardiã se eu realmente devo falar sobre algo aqui nesse canal. Então é tudo com o aval dela. E ela deu esse aval, eu posso falar. Então uma das coisas que me complicaram bastante quando eu entrei para a Umbanda, tá? Foi justamente esse negócio de incorporar. E sempre veio na minha cabeça aquela coisa de que isso é errado, tá? Porque nós aprendemos desde cedo isso. Nós quando somos neném, bebês, né? Nós nascemos sem religião nenhuma, sem nenhum pensamento sobre isso. Nós nascemos livres de todos os dogmas, de todos os acontecimentos dentro de uma religião e que muitas acabam prendendo muitas pessoas, tá? Através dos dogmas. Então a gente nasce sem isso, sem preconceito, sem nada. A gente nasce livre, extremamente livre e inocente. E óbvio que aí quem vai fazer a nossa cabeça, quem vai nos direcionar para uma religião, são os nossos pais ou quem está responsável pelo nosso crescimento, pelo nosso intelecto, tá? Então, nós nos espelhamos naqueles que são responsáveis por nós mesmos, por nós, pela nossa criação. Então, o que acontece? A gente cresce aprendendo que tudo que é fora da igreja está errado. Tudo que não vem da igreja está errado. Tudo que não está lá dentro da igreja é do demônio. Não é assim que nós aprendemos? Ah, vai pro inferno. Ah, que se tu fizer isso, vai pro inferno. Então, muitas pessoas, é o que eu falo sempre, e desde a época que eu era evangélica, eu via muito isso, as pessoas frequentando uma igreja por medo de ir pro inferno, fazendo da religião uma moeda de troca, quando não é assim que deve ser. Devemos sim procurar a Deus, procurar o espiritual, sem fazer moeda de troca, sem você assim, eu vou entrar nessa religião porque eu quero que as coisas melhorem na minha vida, eu vou entrar nessa religião porque eu quero me curar, eu vou entrar nessa religião porque eu não quero ir para o inferno. Vocês entenderam, gente? Não é assim que funciona. Deus, a espiritualidade não é moeda de troca. Então, se a gente tem que fazer algo pela espiritualidade, e por Deus, não é fazer por Deus, porque Deus na espiritualidade precisa de gente pra porcaria nenhuma, tá? Porque eles são muito superiores a nós e não precisa da gente. Mas eu digo assim, eu vou me conectar com Deus, eu vou mudar minha vida, eu vou fazer isso e aquilo outro, porque eu não tenho medo de ir pro inferno. Aí a pessoa já se lascou inteiro de cima até embaixo. Você já vai procurar uma religião, vai procurar Deus, vai procurar a espiritualidade nesse intuito de ganhar alguma coisa, ou porque tem medo de ir pro inferno, já ferrou tudo, porque você não tá ali de coração limpo. Você não tá ali verdadeiramente porque você quer, mas sim porque você tem medo. E se tem uma coisa que consegue dominar e manipular o ser humano, é o medo. O medo é a melhor maneira de aprisionar uma pessoa sem necessariamente usar corrente nem grade. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Então o medo, ele sempre fez isso, desde que o mundo é mundo. As pessoas gostam de colocar medo nas outras e as pessoas acabam agindo, vamos dizer, como é que eu falo? Como fantoche, como zumbis, porque não param para pensar e nem para estudar. Para analisar, poxa, mas isso está certo? Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? E aí é onde vem os estudos, tá? E quando eu decidi entrar para a Umbanda, né, uma das coisas que eu tive medo foi disso, gente, incorporar, né, isso, será que um guia meu não vai fazer mal para outra pessoa? Tudo que eu vou falar aqui tem a ver
comigo, com a minha experiência. Então eu sempre falo o seguinte, pode ser que a minha experiência não tenha nada a ver com a sua e nem venha ter nada a ver com a sua, tá? Então eu vou falar da minha experiência. Eu não sou ninguém, eu não sou melhor do que ninguém para poder ditar regras aqui para vocês, apenas para falar o meu ponto de vista, a maneira que eu vejo as coisas. E eu sempre respeito todas as religiões, porque todas elas são fundamentais na vida do ser humano, tá? Porque aliás, não tem uma religião que não sirva de alguma forma para a pessoa aprender, a pessoa progredir espiritualmente, desde que a pessoa saiba o que está fazendo, porque muitas pessoas estão dentro de uma religião, mas estão por meio. Os meus guias, a minha pombagira, tá? Ela não gosta de ser chamada de pombagira, e sim de Exu mulher. Exatamente. Eu tinha muito medo que ela fizesse mal para alguém, sabe? Como eu já vi muito no passado, existem muitos lugares que fazem a maldade. Eu vou falar para vocês a primeira vez que ela falou, porque ela demorou um tempo para poder falar, alguns meses. A primeira vez que ela falou, que ela realmente conversou, foi só para poder falar. Primeiro foi só para poder me dar esculhambo, né? Foi para poder me chamar a atenção. Que eu estava fazendo isso, aquilo errado, minha menina tá assim, 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 tem que aprender isso, isso e isso, ela tem que fazer assim, assim, assim. Ela foi só desse jeito. E depois ela falou sobre o ser humano. Ela falou uma coisa, né, que depois vieram me dizer, e eu não sou médium inconsciente, eu sou semiconsciente, tá? Muitas coisas eu lembro e outras eu não lembro. Eu gostaria de ser consciente para ver tudo, tá? Porque eu, enfim, gostaria de ver tudo. E ela falou o seguinte, sobre religião. Isso eu aprendi muito com ela. E ela fez eu estudar, buscar a verdade, a minha verdade. Ela disse o seguinte, as pessoas acham que as entidades têm religiões. Nós, no plano espiritual, não temos religião. A religião quem criou foi o homem. O homem fez a religião. O homem, aqui na terra de vocês, é que criou a religião. Porque no plano espiritual, a espiritualidade trabalham todas juntas. Não tem essa de melhor e nem pior, quem está acima e quem está abaixo. Se precisar, nos unimos e trabalhamos todos juntos. E ela falou também sobre a hierarquia no plano espiritual. Existem patamares que estão acima. Por exemplo, de um preto velho. Um preto velho está num patamar acima de um Exu e de uma pombogira, ou de uma Exu mulher, como diz a minha pombogira. Assim como o Herê, ele está acima. Os orixás estão ainda mais acima, e Deus, como ela fala, só que ela chama Deus de Zambi, eu não sabia disso, ela falou que nós temos aquela coisa de chamar Deus de Deus. Deus foi um nome que o homem criou para essa divindade maravilhosa, o criador do céu e da terra, o criador do ser humano. Então realmente foram lá e deram esse nome para ele, tá? Então é isso que ela falou para mim. E ela falou que ela gosta de chamar ele de Pai Maior, o Pai Grande. Ela fala que é o Pai Grande. E aí, como ela queria dar um nome, ela falou Zambi. O nome mais próximo seria Zambi. Enfim, mas ela também disse que Deus não está errado desde que a pessoa se aproxime do Criador, do Pai Grande, de Zambi, de Deus, com o coração limpo, com o coração puro, sem ficar pedindo, exigindo nada, está tudo ok. E ela falou também que o ser humano ele tem a tendência de errar muito quando pede. Sabe, eu quero isso, eu quero aquilo, para de pedir. Ela falou o seguinte, o ser humano precisa parar de pedir e agradecer. O dia que todos os seres humanos dessa terra pararem de ficar só pedindo e se lamuriando com a espiritualidade, com Deus, com o Zambi, com o Criador, com o Pai Grande, as coisas vão começar a funcionar, vão começar a melhorar. As pessoas tendem muito a só reclamar e a só pedir, mas esquecem de agradecer. Agradecer porque acordou, está vivo, tem uma família, tem um teto sobre a cabeça. E ela falou que existem as exceções de pessoas que sofrem muito. E ela explicou o seguinte, que geralmente as pessoas que muito sofrem,
que não tem um teto para viver, que não tem nada na vida, pouco reclama. Os que mais reclamam é aqueles que mais têm. E o que mais tem, ela não estava falando, gente, de bens materiais não, né, tá? De pessoas, às vezes, que têm uma vida simples, um teto sobre a cabeça, que tem um alimento no seu armário, na sua geladeira, e mesmo assim estão reclamando. Ah, porque eu não consegui isso, porque meu filho é assim, porque minha família é assado, porque meu trabalho tá assim, porque meu trabalho tá assado, mas não conseguem agradecer por aquilo que tem. Vocês entendem? E outra coisa que ela falou para mim, que aí tirou o meu medo, que ela mandou me dizer, é que ela jamais, porque eu sempre pedi o seguinte, desde que eu entrei para a Umbanda, até eu optar por seguir a minha espiritualidade comigo, eu e a espiritualidade sozinha, sem ter o dogma da religião. Eu sempre pedi o seguinte, que minha mão, a minha boca, o meu corpo nunca sejam usados para fazer o mal para ninguém. E ela virou, ela falou que ela jamais faria o mal, mesmo porque ela falou que Exu e Pombogira tá na terra, vem até a terra, vem ajudar os seus filhos, porque tem seus filhos, tá? Seus antepassados, seus ancestrais, porque eu sou, assim como cada um de vocês que está aqui, que está curioso, ou que já entende do riscado, sabe que eles são os nossos ancestrais, que de alguma forma eles pertenceram à nossa família, ou nós fomos alguma coisa deles, sei lá, um filho, filha, sobrinho, primo, ou seja, são antepassados muito distantes, são consanguíneos nossos. Exu e Pombogiras são consanguíneos nossos. Então eles estão aqui para nos ajudar. Eles vêm com essa missão. Então, como ela disse, se eles vêm com essa missão de ajudar, eles não podem fazer o mal, tá? Eles não podem prejudicar, interferir no destino de ninguém. E não é só ela que fala isso. O meu Exu já falou isso, assim como a minha Preta Velha já falou isso. Então, é assim que a espiritualidade, pelo menos a minha, funciona. Ah, mas Lu, mas eu já fui em lugares onde essas entidades fizeram mal. Gente, mas aí tem que ver qual mal. Se foi para ceifar alguém, é maldade. Aí você não está lidando com Exu e Pombogira, você está lidando com entidades. Tá? Você estava ali conversando com um obsessor se passando pela entidade, porque isso acontece bastante. E por quê? Porque, como a minha guardiã explicou, tudo vai depender da conduta do médium, tá? Muito da conduta do médium. Se o médium ele tem vícios, né? E vocês já sabem em quê? De qualquer natureza, tá, gente? É vício até carnal, tá? Ou vício em coisas ilícitas. Se ele é uma pessoa ou ela é uma pessoa ruim, uma pessoa que deseja o mal, uma pessoa que está sempre com raiva, sem paciência, automaticamente essa pessoa está atraindo obsessores para a vida dela. E aí, quando ela vai virar no santo, em vez de vir um guia espiritual, vai vir um obsessor se passando pela entidade. E aí sim, um obsessor ele faz o mal. Ah, mas Lu, nós respondemos por isso? Sim, nós respondemos por isso. Não só o obsessor, que ele vai se encralacando cada vez mais com o plano espiritual, como nós que não estamos vigiando. É o que minha guardiã fala. Vocês precisam vigiar os pensamentos de vocês e as atitudes de vocês desde que vocês levantam até a hora que vai dormir. Porque as atitudes de vocês falam muito sobre o resto da vida de vocês, sobre toda a vida de vocês. Vai falar muito sobre vocês. Ah, mas aconteceu isso e isso e isso de errado, a culpa é do demônio, como ela fala. Demônio não existe dentro do nosso plano espiritual. Existe para alguns religiosos aqui na Terra. E realmente é fato. Dentro da minha espiritualidade, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, ou seja, não tem demônio, gente. Demônio existe só nas igrejas. Então, eu até costumo falar, às vezes eu brinco falando que tem ou não são todas, tá? Existem igrejas muito boas, pastores e padres maravilhosos. Mas existe, assim como existe dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro do kardecismo, existe gente que não presta, gente que não vale nada, vocês entendem? E aí são pessoas que, como que eu vou falar, fazem um monte de porcaria. Fazem tudo errado, atraem coisas negativas para a vida da gente.
e ensinam tudo aquilo que não presta também. Enfim, já me perdi, não sei onde é que eu estava. Mas ela pegou e falou que nós devemos prestar atenção em nossos pensamentos, né, em nossas atitudes, para não atrair aquilo que é maligno, tá? Sobre demônio. Então eu costumo falar, né, de igrejas que costumam cultuar o demônio, sabe? Que chamam tanto, mas tanto, que estão cultuando, tá? E aí dizem que é outra religião que está cultuando. Na verdade não é, porque, por exemplo, dentro do terreiro de Umbanda que eu frequentava não se falava nem no nome, porque a gente não acredita, tá? Não acreditamos. E eu nunca acreditei, gente. Não é porque eu virei espiritualista, porque eu fui da Umbanda, não. Desde a época do kardecismo, que eu não acreditava, que eu fui estudar, falei, gente, realmente não tem como, não dá, não tem, tá? Então a minha guardiana ensina muito isso, ela fala sobre a maldade, de fazer maldade, quem tá fazendo é o obsessor. Se vocês conheceu ou conhece alguém, alguma entidade que está fazendo mal para os outros, ceifando vidas, tirando emprego de alguém, separando casais, gente, tomem cuidado. Vocês estão lidando com obsessores e não com entidades, tá? Porque a entidade ela não vai interferir no destino de ninguém. Mas Lu, e os adoçamentos? Sim. Existem adoçamentos amorosos, assim como adoçamento familiar. Você não está interferindo no destino da pessoa. Você só está amansando uma coisa, tá? Por exemplo, eu jogo o meu tarô e eu pergunto, fulano quer que faça um adoçamento pro marido. Porque eu nunca vou fazer um adoçamento, vem uma fulana aqui, quero jogar tarô com você, eu tenho um namorado, um marido, e eu queria que você fizesse o adoçamento pra mim. Tá, mas ele é seu marido? Não, ele se separou e veio morar comigo. Aí eu vou jogar o tarô e eu vou perguntar pra minha guardiã. Como é que é isso aí, minha guardiã? O que está acontecendo aí? É para ele realmente estar com ela? Eu posso fazer esse tipo de adoçamento para ele ficar bem com ela ou não? Na maioria das vezes ela diz que não faz nada. Não faz nada porque esse homem não é para estar na vida dessa mulher. Entende como funcionam as coisas? É desse jeito. Então eu pergunto para ela, pode fazer? Não pode fazer. Por quê? Por causa disso. Não vai fazer. E aí eu falo com a pessoa, não posso interferir porque a situação é essa. E aí eu tenho uma boa conversa com essa pessoa, porque às vezes essa pessoa está numa dependência emocional muito grande e não consegue enxergar o óbvio que existe outras possibilidades e outros amores na vida dela que não seja aquela pessoa, ok? Então não interferimos nisso, na vida da pessoa. Os guias não interferem, eles não podem interferir, assim como não pode interferir no destino da pessoa. Então, quando a gente fala de adoçamento, adoçar uma pessoa, tipo, eu tenho um filho, ele tá rebelde, ele tá assim, ele tá assado, o que a gente faz? Um adoçamento. Para poder acalmar aquela pessoa. A gente faz o que? Um banho. Se o filho conseguir, né, obedecer, ele tomar o banho. Se não conseguir, a gente faz o adoçamento. Para melhorar ali o chakra daquele filho, para poder ele se acalmar, para que ele fique bem de novo e volte dentro da normalidade. E por isso que minha guardiã fala, porque é que eu falo que é necessário que as pessoas vigiem os pensamentos desde que acorda até a hora que vai dormir. Porque se você baixa a sua vibração, e olha que eu já falei tanto sobre isso no outro canal, não foi nem aqui eu já comecei a falar sobre isso. Porque se vocês baixam a faixa vibratória de vocês com vício, com maledicência, com a luxúria, enfim, ela não falou com essas palavras, mas foi isso que ela quis dizer. Com soberba, com a ignorância, com a raiva, você vai o quê? Baixar a sua faixa vibratória. E no momento que você baixa a sua faixa vibratória, se tiver algum obsessor vibrando na mesma faixa te encontra. E como ele encontra? Para dar um exemplo para vocês. Vamos colocar assim, que não vai dar para poder riscar aqui no papel, que vocês não vão enxergar, que a câmera não vai pegar. Digamos assim, você está com raiva de um parente seu. Com raiva, ele fez alguma coisa e você está com ódio daquele parente, eu tô com muita raiva, eu tô pistola da vida com essa pessoa.
automaticamente você baixou a sua faixa vibratória. Digamos que ali por perto você está andando na rua, em qualquer outro lugar, tá? Ou recebeu alguma visita dentro de casa que tem um acompanhante ali que é o obsessor. E esse obsessor, ele está com raiva, ele está com ódio. Ele fez a passagem dessa terra com muita raiva. Ele tem muita raiva no coração dele. E o que alimenta ele é a raiva. Ou seja, você está com raiva, a vibração tua está aqui embaixo, está com raiva. Mas a tua antes estava aqui, ó, e a dele aqui. Ele com aquele ódio, aquela fúria, porque ele desencarnou com muito ódio, ele se alimenta do ódio, da raiva. Aí você tá com raiva também, você faz isso, ó, encontra. Ele te acha, te pega, e uma vez que ele te encontrou e que viu que a sua energia tá vibrando igual a dele, ó, acoplou ali ele fica. E aí é onde as coisas começam a dar tudo errado. Tudo andar para trás. Parece assim que tudo que você faz não dá certo. E é o que minha guardiã fala. É a faixa vibratória. Vocês não pode baixar a faixa vibratória. Vocês não podem, como é que ela fala? Fraquejar, não. Vocês não podem baixar a guarda. Não pode. Vocês estão lidando com a espiritualidade. Ela mesmo aquele que acha que não lida com espiritualidade nenhuma está lidando com a espiritualidade. Porque o corpo, ele depende do espírito para permanecer de pé. E os espíritos que nela fala, espíritos existem, o mundo espiritual existe. E eu tenho certeza disso, gente, porque eu já vi. Já vivenciei, eu já fiz viagem astral com relação a sonhos, tá? De ir para outro plano, de trabalhar. Então, quem já passou por isso sabe como é que é, tá? Então, é preciso que a gente vigie bastante. Então, quando a gente fala, porque as entidades faz mal, tomam cuidado com quem vocês estão conversando, que pode ser obsessor. E outra é o que a minha guardiã fala, uma pessoa que procura, vulga entidade, né? Que ela fala assim, procura um guia, né? Entre aspas. Para pedir o mal, essa pessoa já está carregada de obsessores. Essa pessoa já está carregada da maldade. Porque o ser humano, ela fala, vocês aqui na Terra, se vocês desejam o mal para uma outra pessoa, você procura uma entidade para desejar o mal, essa pessoa não enxergou que o mal já está com ela. Ah, mas eu quero que fulano pague pelo que fez. Sim, mas e o que a pessoa fez? Será que o que a pessoa fez para aquela pessoa realmente foi o mal? Vocês estão me entendendo? Será que aquela pessoa que está tão ruim, ela mesma não está caçando o mal para a vida dela? E ela só encontrou uma pessoa que também gosta de fazer? E muitas das vezes eu já vi casos da pessoa pedir mal para alguém, isso lá na minha adolescência, lá bem anos atrás, de pedir o mal para uma pessoa. Ah, eu perdi o emprego e eu quero que mande fulano embora. Ah, por quê? Ah, eu quero que mande fulano embora. E consegui a entidade ir lá e mandar embora. Não era entidade, era o obsessor se passando pela entidade. E mandar embora. E aí, gente, meses depois, a pessoa, por um acaso, descobrir que a pessoa que ela pediu para ser mandada embora, que ferrou com a vida dessa pessoa inteira, filhos ficaram passando fome, essa pessoa não tinha nada a ver com a demissão dela. Ela simplesmente criou uma fanfic, né? De que a pessoa tinha inventado algum tipo de fofoca, algum tipo de assunto para ela ser mandada embora. E meses depois de ela ter feito o que fez, de realmente destruir, gente, foi caso que eu vi. Destruiu com a vida da família. Destruiu. Ela descobre que a pessoa nunca havia feito nada para ela ser mandada embora. E aí ela descobre que ela também foi errada. Sabe por causa de quê? Porque depois veio à tona que essa pessoa que pediu mal para outra, porque ela foi mandada embora, na verdade o chefe e o encarregado havia visto ela pelas câmeras, ó, entendeu? E ela achou que essa pessoa tinha visto e tinha falado. Não, foi pelas câmeras. E viu. E era uma época que dentro de trabalho quase não tinha câmera, né, gente? É raro ter. Só que aí ela se ferrou porque tinha. Enfim, então acontece muito isso. Ah, mas eu não fiz nada, eu quero que ferre a pessoa, mas a pessoa estava fazendo bosta. Ué, estava fazendo bosta, é o que a minha guardiã fala.
A pessoa é ruim por natureza, já é acompanhada de um monte de obsessor que está ali sugando a vida dela, e ela explicou o seguinte: você quer reparar se uma pessoa tem obsessores carregados, ela está carregada de obsessores? É aquela pessoa que nada tá bom para ela, é aquela pessoa que vive reclamando da vida, que tudo para ela tá ruim, que ela só sabe se lamentar, se lamuriar. Essa pessoa já está acompanhada de obsessores. É aquela pessoa também que você entra na casa, tem sempre que tá tudo bagunçado, tá tudo sujo. Ela já está carregada de obsessores. E a minha câmera descarregou, tive que trocar a bateria, mas enfim. Fujam de pessoas que se lamentam demais, pessoas que reclamam demais, mas não vão atrás para poder mudar isso. Não tentam mudar a sua vida para que isso seja mudado. Se sentem sempre certos, sempre donos da razão. Eu não faço mal para ninguém, mas vai lá pedir o mal para os outros. Ah, mas eu nunca fiz feitiço para ninguém porque eu não sou da macumba, né? Tem muito isso, né? Vocês já ouviram isso? Que eu não faço mal para ninguém, porque só o macumbeiro que faz mal, né? Porque o resto não faz, não. Mas vai lá e faz as orações lá. Eu queria que fulano se ferrasse, ou então só pede. Ah, fulano tinha que se ferrar, tinha que ser desmascarado. Ah, porque fulano tirou emprego, era do meu filho, foi lá e fez um currículo e conseguiu no lugar, falou que fulano e conseguiu emprego que era pro meu filho. Tem que perder emprego, tem que ter justiça, perder esse emprego. E, gente, o desejo da maldade é pior do que qualquer feitiço que seja feito. A inveja é o pior feitiço. A maldade no olhar é o pior feitiço. E as pessoas não se dão conta disso. Entende? Então eu aprendi muito isso quando eu entrei para Umbanda. Quando eu entrei para Umbanda não, quando eu entrei para o Espiritismo. Que isso é a maldade. É nisso que o ser humano peca. Então, gente, para vocês que têm medo da espiritualidade, entenda que os guias, de verdade, eles não fazem mal para ninguém, porque eles estão aqui também para evoluir. Eles estão aqui para nos ajudar justamente para que eles evoluam, para que cheguem em um patamar onde eles não precisem mais vir até a Terra para ajudar ninguém, onde eles sigam em outros planos, entende? Então, eles estão em evolução. Então, se você pede mal para uma vulga entidade, um obsessor se passando pela entidade, aquele obsessor já está encalacado e você também está ficando, porque você vai responder por todo o mal que foi feito. E é aquilo, gente, o vídeo de hoje é para isso, é para abrir os olhos de vocês para certas questões, tá? Para vocês que ainda têm medo. Explicar para vocês que as entidades não fazem maldade, elas não fazem maldade. Se vocês encontrar alguém que faz, não é entidade, é um obsessor, tá? Porque eu nunca vi uma entidade fazendo mal para ninguém, tá? Entidade mesmo eu nunca vi, não. Agora o obsessor eu já vi, se passando por entidade, fazendo mal. E eu achando que é o guia mesmo. É o guia, meu Deus, que coisa horrível. Isso quando eu era lá adolescente. Que coisa horrível, meu pai, como é que pode fazer isso? Então é isso aí. E entender que dentro da espiritualidade, todos têm um respeito imenso e agem no comando de Zambi, como a minha guardiã fala, do Criador, do Pai Maior, do Pai Grande, de Deus. Agem e fazem tudo pelo comando dele. Porque muita gente acha assim, vocês não acreditam em Deus. Sim, acreditamos. Só que o Deus que eu acredito, ele não é ruim. O Deus que eu acredito, ele não é perverso. E isso vai ficar para um outro vídeo, porque isso realmente é um assunto que quando eu falo realmente me pega. Porque tem muito isso. Vocês servem ao demônio, nós servimos a Deus, porque o meu Deus é diferente. Realmente, é muito diferente. O Deus que eu acredito, ele é muito diferente, gente. É um Deus misericordioso. É um Deus que quer a nossa evolução. É um Deus que tudo sabe. É um Deus que sabe o porquê que as coisas têm que acontecer. É esse Deus que eu acredito. É o Zambi que eu acredito. É o Deus Zambi. Porque aquele negócio, cada país, né, tem um nome para Deus. Tá? Cada religião vai ter um nome para Deus. Mas o Deus que eu acredito, ele realmente é diferente dessas outras pessoas que falam que
Eu, por exemplo, já ouvi isso, que eu cultuo o diabo, tá? Dentro da minha família. Ai, que amor, eu acho lindo, enfim. Porque quem diz isso, né, eu prefiro não falar, ficar quieta, que senão eu vou tomar outro esculacho da minha guardiã, porque quando ela vem em terra, gente, é só pra me passar sermão, enfim, pra vocês verem como é que a gente só faz bosta. Mas quando a pessoa vem falar, você serve ao diabo, eu sirvo a Deus, eu falo assim, eu não cultuo o diabo não fico chamando ele, né, dentro da minha religião, eu tô falando aqui agora no vídeo porque tem que falar pra vocês entenderem. Né, porque eu não falo, eu não acredito. Agora, realmente, o meu Deus é outro. Deve ser, porque o meu Deus, né, ele não faz mal pros outros, não destrói a vida das pessoas só por maldade, né? Meu Deus, ele é bem diferente, né? Enfim, mas cada um com o seu, né? É isso, gente. Esse vídeo não é, tá, para atacar nenhuma religião, é só para abrir os olhos dentro daquilo que eu aprendi. Eu acho que se a gente não puder expressar aquilo que a gente pensa, tipo assim, não é só o expressar. Se a gente não puder abrir os olhos das outras pessoas dentro daquilo que a gente acredita, então, gente, a vida é uma bosta, tá? Então é por isso que eu estou aqui. Eu estou gravando esse vídeo justamente para que eu possa abrir os olhos das pessoas, para ter uma outra visão sobre a espiritualidade, que a espiritualidade não é da forma que a gente aprende desde pequenininho, ok? É só para isso. Mas eu tenho um carinho imenso por qualquer religião. Óbvio que eu não vou ser hipócrita, que não é todas que eu gosto, e realmente não é, porque eu acho que tem umas que misericórdia, tá? Que o negócio é só falar mal dos outros, o negócio é só criticar, é preconceituosos, enfim, né? Mas existem muitas pessoas dentro desse nicho de religião que são muito boas, gente, muito boas. Eu conheço pessoas maravilhosas. E de várias religiões eu conheço pessoas maravilhosas, tá? Católicos, então, como eu conheço gente católica, gente boa demais. Padres que, Nossa Senhora, são maravilhosos, gente. São, assim, amores de pessoa. Mas como eu costumo falar aqui, sempre falo aqui, gente, onde tem ser humano tem gente ruim. Então não é só a igreja que vai ter, tá entendendo? É dentro de um terreiro vai ter, é dentro de uma casa kardecista vai ter, aonde tem ser humano vai ter gente ruim, tá? O ser humano é assim, então não é religião que é ruim, é o ser humano que é ruim, vocês entenderam? A religião criada pelo homem, ela pode ser muito boa, desde que o ser humano seja também bom. Se ele não for, se o dirigente da religião não for, meu filho, a coisa começa a encralacar tudo, porque, como eu falo, aonde tem ser humano, tem alguma coisa de ruim que pode acontecer naquele meio, se aquela pessoa não vigiar, entendeu? É isso. Então, não estou aqui para defender religião nenhuma, nem para dizer que essa é certa ou aquela está errada. Eu estou aqui apenas para dizer o meu ponto de vista, aquilo que eu aprendi e tentar ajudar vocês de alguma forma. É isso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Um grande beijo, cheio de muita axé. Fiquem na proteção de Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho.